O Brasil não é bem um gigante pela própria natureza, como diz a letra do nosso hino nacional, até porque natureza não estabelece fronteiras com outros estados. Então, como que nós alcançamos as dimensões continentais que nós temos? Essa e outras perguntas nós vamos responder neste vídeo, então bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. A dimensão do nosso território foi formada gradualmente. No começo, pelos sonhos e caminhos feitos pelos índios Pindorama e Peabiru. Depois, através da ousadia dos navegantes e bandeirantes, através das expedições e das entradas. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Antes mesmo do descobrimento do Brasil, os limites do nosso território já haviam sido estipulados no Tratado de Tordesilhas, que foi celebrado em 1494 entre a Coroa de Portugal e a Coroa de Castela, que hoje é a Espanha. Esse tratado foi firmado pelo então Papa Alexandre VI, que estabelecia o meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, que ficava no arquipélago de Cabo Verde. E tudo a partir daquele momento que ficava a oeste desse meridiano pertenceria à Espanha e o que ficaria a leste pertenceria a Portugal. E esse tratado perdurou do século XV até o século XVIII. Com o tempo, os espanhóis se estabeleceram na região dos Andes e na região do Rio Prata. E os portugueses, aqui no Brasil, avançaram mata adentro, com as expedições das bandeiras e das entradas e outras expedições. E acabaram conquistando territórios ao norte, ao sul e ao centro-oeste, e acabando de uma vez com essa linha imaginária. Mas foi em 1750 que os reis de Portugal e de Espanha resolveram fazer um tratado, um novo tratado, a fim de fazer novas demarcações de território. E foi a partir de 13 de janeiro de 1750 que esse tratado foi assinado e pela primeira vez superou o Tratado de Tordesilhas. E o Brasil, a partir desse momento, começou a apresentar essa forma que a gente conhece hoje, exceto pelo estado do Acre, que na época ainda pertencia à Bolívia. Mas foi a astúcia de um erudito paulista chamado Alexandre de Gusmão que fez com que o Brasil começasse a tomar essa forma que a gente conhece hoje. Pela primeira vez, eles pararam de utilizar as linhas imaginárias e começaram a utilizar os acidentes geográficos como forma de demarcação de território. Ele se utilizou de um trabalho cartográfico incrível que fazia com que o Amazonas e o Pantanal parecessem próximos da antiga linha que demarcava os territórios. E também ele usou uma norma contida no direito romano chamada uti posseditis, que era a lei do que aquele que primeiro habitasse a região, portanto, faria jus àquele território. Com uma belíssima argumentação, aquele somebody love que a gente conhece, somebody love, Alexandre de Gusmão conseguiu convencer o rei da Espanha, Dom Fernando VI, de que, além da conquista desse território, o rei de Portugal estaria sendo muito bonzinho com ele e abrindo de mão de territórios tanto na América do Sul quanto em outros continentes. Obviamente que quando os espanhóis se ligaram da malandragem brasileira, eles ficaram revoltados, mas aí já era tarde demais e não tinham o que fazer. E nada mudou, de fato, significativamente dentro desse tratado, tanto que foi negociado e renegociado várias e várias vezes. Inclusive, até algumas guerras tiveram, mas o território não se alterou. Alexandre de Gusmão foi apelidado por Arthur Guimarães de Araújo Jorge como o avô da diplomacia brasileira, pelo seu trabalho pioneiro em demarcação do território nacional. Gusmão, inclusive, era uma das pessoas mais influentes da corte daquela época, tanto que ele estava para Dom João V, assim como o Visconde de Pombal estava para Dom José I. Seu primeiro grande biógrafo, Jaime Cortesão, defendia que o espírito de fronteira é uma das formas de consciência nacional, de modo que podemos considerar Alexandre de Gusmão como precursor, o grande precursor da independência do Brasil.
O Tratado de Madrid trouxe como consequências imediatas a revogação do Tratado de Tordesilhas, a consagração do princípio do uti possidetis, a mudança da colônia de Sacramento pelo território dos povos das Sete Missões e a demarcação do rio Uruguai como fronteira oeste entre Brasil e Argentina. Para a historiografia brasileira, o Tratado de Madrid representa a base histórico-jurídico da formação do nosso território, pois pela primeira vez trazia com precisão a demarcação de nossas fronteiras com base nas fronteiras naturais do país. Inclusive, as nações neutras consideraram esse tratado como justo para ambas as partes, pois houve vantagem para ambos, exceto Capistrano de Abreu, que ele não concordava com esse tratado justo por ter havido um deslocamento forçado dos povos das Sete Missões. Para os historiadores hispano-americanos, esse tratado, muitas vezes chamado de Tratado de Permuta, para eles foi uma pedalada, um chapéu que o rei da Espanha tomou, até por incompetência ou influência da rainha, que era a filha do rei. E esse tratado, eles acreditam que foi um chapéu histórico que eles tomaram, perdendo muitos países na configuração dos países sul-americanos. Mas foi somente em 1903 que o Brasil adquiriu esse formato territorial que nós conhecemos hoje. Foi quando o Barão de Rio Branco, juntamente com o plenipotenciário Assis Brasil e os representantes da Bolívia, assinaram o Tratado de Petrópolis. Esse tratado, o Brasil adquiria o Acre por compra, e essa compra teve um valor de 2 milhões de libras esterlinas. E aí, por fim, o Brasil anexava o Acre ao nosso território. E se você gostou do conteúdo exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e ativar as notificações, pois só assim você vai ajudar o canal a ter uma projeção maior e melhor no YouTube. Valeu!